Olá, todos vocês que estão aqui, é um prazer recebê-los, recebê-las, aqui no Centro Internacional Carta da Terra de Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Ficamos muito felizes de tê-los conosco, de tê-las conosco. Esse programa é um programa do Centro que fica situado na Costa Rica, na Universidade de Parapaz, por mandato da Unesco. E ele é realizado em inglês, em espanhol e em português. Neste ano de 2022, nós começamos este programa, já tivemos uma vez por mês, né? Já tivemos Ricardo Yang, a Lia Dinsky, o Carlos Nobre, agora nós vamos ter o Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho, falando sobre civilização planetária. O propósito do Centro Internacional Carta da Terra é transformar a consciência em ação, é contribuir para que as pessoas, os grupos, as populações consigam transformar sua consciência em ação, tendo como guia, como orientador, como bússola, a Carta da Terra. E a Carta da Terra, como vocês sabem, um documento, um movimento, ela tem eixos que se articulam e que são necessários que sejam realizados de forma integral, integrada, para que, de fato, a gente possa sair da encruzilhada que a humanidade está, conforme ela mesma diz no seu prólogo, né? Então, é importante que a gente cuide de integridade ecológica, ao mesmo tempo da justiça social e econômica, e também da democracia, da não violência e paz. E é nesse sentido que esse programa Masterclass procura abordar todas essas nuances, né, de uma possível transformação planetária, tendo como guia a Carta da Terra. Neste dia de hoje, a gente vai ter, então, uma fala sobre civilização planetária, o que é, do que a gente está falando, se ela é possível, com o Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho, que é médico sanitarista, começou a sua trajetória apoiando e participando de movimentos populares em saúde, foi secretário de saúde do município de São Paulo por 2 vezes, foi deputado federal constituinte, teve a oportunidade de fazer andar projetos muito importantes para a Constituição, para a população em geral, como os medicamentos genéricos, como a proibição do amianto, enfim, muitas propostas que ou entraram na Constituição, como foi a questão do SUS, da qual ele foi um grande batalhador, e outras que foram projetos que caminharam, às vezes longamente, né, mas que acabaram dando frutos e resultando em leis e orientações sobre a saúde das pessoas, sobre o bem-estar das pessoas. E foi também secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. E nessa jornada de 8 anos, foi que o Eduardo conseguiu que a cidade de São Paulo, que tinha 32 parques, sabem que parque é um equipamento urbano muito importante para a saúde e bem-estar das pessoas. E de 32 parques, até a saída dessa gestão, já chegamos então a 96 parques, a maioria deles na periferia, muitos lineares, formando corredores. Então, também nessa gestão, foi fundada a UMAPAZ, a Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz, de São Paulo, que está lá no Parque do Ibirapuera e atende gratuitamente a população das várias regiões paulistanas. E uma porção de outros, os conselhos de meio ambiente e cultura de paz em toda a cidade, em cada uma das regionais. Enfim, é uma trajetória de trabalho. E como ele sempre diz, tem que falar e fazer, né? Todo mundo que participou da equipe do Eduardo ouvia essa orientação, não pode só falar, tem que falar e fazer.
né? O que a gente acredita, a gente tem que realizar. É a transformação de fato da consciência em ação. E hoje, então, ele vai conversar conosco sobre civilização planetária. Que é isso, né? Isso é possível? Então, vamos ouvi-lo. Após a fala do Eduardo, nós vamos ter um tempo para as pessoas que estão aqui conversarem um pouco sobre essa questão e voltarem para as considerações dele sobre essas questões e as considerações que ele queira fazer finalmente. Então, eu vou passar a palavra com muita satisfação e com a alegria de ter podido trabalhar com esse profissional e essa pessoa muito especial. Vamos centralizar. Bem, quero dar boa noite vou tirar. Né? Mas fala por que você fez. Boa noite, a Miriam. Ela está explicando para a Miriam. Eu continuo usando a máscara. Né? Atravessei a pandemia inteira, sou velho, trabalhando na Secretaria da Saúde ainda, não me aposentei. 4 doses de vacina, já estou na 4ª dose. E não quero ter. Então, eu continuo usando sempre que possível. Mas acho que aqui você está vacinado, eu dou 4 doses também. Né? Sim. A Rose também é precavida, eu vou me arriscar. Meus amigos, eu agradeço o convite da Rose Nojosa, da Miriam e do pessoal da Carta da Terra para essa conversa com vocês hoje. A Rose é que deu o título da conversa. E eu procurei me organizar para poder falar com vocês. Antes disso, Rose, é sempre bom, eu sempre gosto de fazer isso, me apresentar um pouco, porque se as pessoas não me conhecem, eu preciso saber as minhas preferências afetivas e ideológicas, né? Porque aí já dão um desconto, né? nas minhas colocações, e pode se defender melhor, inclusive, né? Nas minhas colocações. Então, se eu pudesse, essa é uma primeira observação, antes do introito da lista. Então, eu com 18 anos, lá em 1968, eu era de formação católica, cristã católica, muito constante e fiel. Em 1968, aquele ano revolucionário, eu mudei de religião sem escala para o comunismo revolucionário. E fiquei nessa nova religião praticamente 20 anos. 20 anos também, tão fiel quanto na outra, né? Até que em 1988, 89, 20 anos depois, com todas as minhas experiências, leituras e o que estava acontecendo no mundo inteiro, né? Eu também abandonei essa religião e fiquei num período de limbo, assim, me procurando, me encontrar. Sei que isso já estava com 40 anos. Com 50 anos, ou seja, mais ou menos com 98, eu mais ou menos estabilizei de novo. Mas não mais de uma forma unidimensional, como era aquela época do comunismo versus capitalismo, né? Você era unidimensional, ou era um ou era outro, e tudo determinado por aquela escolha. Então, com 50 anos, lá para 98, 97, 99, eu sou um homem agora multidimensional, vamos dizer assim, né? Ambientalista, pacifista, vegetariano, internacionalista, direitos humanos sempre respeitados. Então, agora são muitos critérios, né? Não mais um só. Por eles que eu tenho me guiado de 50 anos para cá, e isso já faz mais de 22 anos. Então, é bom entender porque eu tenho esses componentes multidimensionais. E o que eu falo, o que eu defendo, depende dessas escolhas de vida, de valores. Uma segunda observação é porque eu fiquei intrigado com o título que a Rose Nojosa deu, da civilização planetária. Estava até conversando um pouco antes com a Miriam, e estava dizendo isso. Uma tribo isolada nossa na Amazônia, né? É mais selvagem ou mais civilizada do que, por exemplo, uma população texana.
né? Então, essa questão da civilização, se você analisar como esse conceito, no final do século XIX, impactado pela revolucionária descoberta do Charles Darwin, né, da evolução, a evolução entrou em todas as disciplinas, na história, na economia, na biologia, e também nesse conceito de civilização, porque havia um conceito assim evolutivo, né? Você saía da selvageria, dos caçadores, dos coletores, depois entrava na barbárie, na agricultura, na pedra polida, né? No início da agricultura, no início das cidades, e depois entrava na civilização. Civilização já vem dessas palavras latinas, né? Cidade e cidadão, né? Então é como se houvesse uma evolução. Já era um certo julgamento de valores em relação a comportamentos, a culturas tão diversas, né? Então eu acho que deve-se fazer uma revisão em relação a isso, né? E encarar a civilização como um conceito assim, cultural, né? Uma civilização tupi-guarani tem seus valores, tem suas sabedorias, né? Uma civilização. Então, eu acho que hoje eu não adotaria esse conceito evolucionista, selvageria, barbárie, civilização, e procuraria valorizar a cultura de cada um dos grupos que se constituiu ao longo da história. Alguns desses grupos desapareceram, outros continuam existindo, né? Valorizar essas culturas, né? Uma cultura que inclui a economia, a forma de produzir, de consumir, regiões, as arquiteturas. Então, esse conjunto, né, que seria uma civilização, mais uma cultura do que outra coisa, né? Assim, essas civilizações, essas culturas, né, como no passado, no presente, as variadas, elas têm uma base geográfica, uma base ambiental, uma base econômica, uma base cultural muito diversa. E a base geográfica, a base física é uma das iniciais. Se a base física é uma floresta, uma determinada área da floresta amazônica, é uma coisa, né? Se a base física é a Terra inteira, é outra coisa. Mas não deixam de ter um valor, não deixam de ser culturas importantes que têm que ser levadas em conta. E uma civilização planetária, com a base geográfica e ambiental do planeta inteiro, como diz o Gabon, sendo a nossa casa o planeta, né? Ela é, ao contrário de outras que eram mais assim, uniformes, né? Elas necessariamente, se puder existir, se for possível existir, também ainda é uma coisa que a gente não pode garantir, ela será necessariamente plural, diversa. E essa diversidade será riqueza, né? Será, em vez de ser dificuldade, será riqueza, né? Como é na natureza a biodiversidade, e a diversidade é uma riqueza, né? Na cultura, nessa possível hipótese de uma civilização planetária, as características de cada uma das contribuições serão consideradas riquezas que vão se interagir, e uma parte da base econômica, da base geográfica, da base física, que é o planeta Terra, vai ser cada vez mais comum, mas sem extinguir ou erradicar as tradições que foram produzidas e que conseguiram sobreviver até hoje. Então, essa é a segunda observação, para a gente não seguir aquela teoria evolucionista. O Darwin tem muita razão em muitas coisas, né? Mas a aplicação vira darwinismo, né? Vira ideologia, quando ela é aplicada de forma artificial em outras disciplinas. Dito isso, essas duas observações, eu digo para vocês que, na minha fala, eu organizei para poder disciplinar o meu tempo, espero que eu consiga, nem sempre consigo, em três contribuições, na reflexão que vocês podem fazer e depois criticar, fazer suas próprias formulações, se quiserem. A primeira delas é que, e partindo desse conceito, né, da base, vamos dizer assim, geográfica, a nossa base geográfica de uma possível presente ou futura civilização planetária é a Terra. Então, a primeira observação que eu queria, o primeiro capítulozinho dessa minissérie, seria a história, uma rápida, a jato, história da Terra, porque é a nossa base. Se houver uma possível civilização planetária, a nossa base geográfica é o planeta. E esse planeta maravilhoso, incrível, né?
que é uma espécie de milagre, né, como ele aconteceu, ele tem uma história. Ele tem 4,5 bilhões de anos, desde que se fragmentou, talvez de alguma forma, né, e se fixou na órbita do Sol, da nossa estrela rainha, 4,5 bilhões de anos. E esse planeta se situou numa posição tão maravilhosa, né, que, além do milagre da existência dele, aconteceu aqui um outro milagre. Alguns acham que é uma coisa, não é milagre, outros acham que é milagre, que foi o aparecimento da vida. Isso se deu, o aparecimento da vida já foi um processo evolutivo, né, de estabilização do planeta, e mais ou menos em 3,5 bilhões de anos, formas primitivas e primárias de vida começaram a existir aqui no nosso planeta. E essas vidas começaram a evoluir também e chegaram a cerca de 3 bilhões de anos a uma forma de vida que começaram a interferir na composição da atmosfera pela fotossíntese. Coisa sensacional que foi esses seres, pequeninos seres, né, para existir e para ter uma existência um pouco mais perene, menos fugaz, eles conseguiram fixar e transformar a energia que vem de todo, porque toda a energia que fica na Terra vem do Sol, através da fotossíntese. É um terceiro milagre essa história, essa invenção na Terra da fotossíntese. E aí a evolução acelerou-se mais ainda. 3 bilhões de anos. Mas esse tempo todo, né, a atmosfera foi mudada. Os cientistas que estudam a história da Terra dizem que a Terra teve 3 atmosferas, uma primeira mais primitiva, de hélio, depois uma segunda de gases de efeito estufa, e a terceira já modificada por esses seres vivos e pela fotossíntese, enriquecida com conteúdo muito maior de oxigênio. Essa é a terceira atmosfera que possibilitou a evolução ainda maior do processo da vida na Terra. Coisa incrível, né? Incrível, né? Será que existe outra igual em todo o universo, em toda a galáxia? Em galáxias muito, muito distantes, como Star Wars. Então, veja, né? Mas aqui existe, né? Aqui existe, e essa evolução continuou aí, lá já não mais bilhões de anos, mas há milhões de anos. Por exemplo, as gimnospermas, são as árvores tipo pinheiros, araucárias, etc., elas têm cerca de 300 milhões de anos. Já as árvores, famílias chamadas as angiospermas, que são aquelas que têm frutos e flores, só apareceram há 150 milhões de anos. E como essa reprodução é mais aperfeiçoada, essas angiospermas rapidamente dominaram o reino vegetal. As gimnospermas existem ainda, graças a Deus, porque, por exemplo, a araucária é uma dávida, né? E ela é dessa família de 300 milhões. Mas as angiospermas hoje são a maioria absoluta, são aquelas que têm flores e frutos. Os animais também seguiram esse processo. Os dinossauros foram reis da Terra até que em 65 milhões de anos atrás um desastre, dizem, né? Um meteoro gigantesco caiu na península de Yucatán, provocou uma nuvem de escuridão, uma maciça destruição do reino vegetal, e os grandes dinossauros perderam a sua hegemonia e outros, os mamíferos, começaram a evoluir. Então, mas isso tudo são milhões de anos. Nossa espécie, ou as espécies mais próximas do Homo sapiens, chegaram a 2 milhões, 1,5 milhão de anos. Numa história de 4,5 bilhões de anos. E a nossa espécie mesmo, o Homo sapiens, é uma coisa de 100 mil anos, sei lá, menos talvez. Vejam que, rapidamente, e esse capítulo final do aparecimento dessa espécie do Homo sapiens é uma coisa vertiginosa, porque a evolução dele foi tão fantástica. A primeira evolução assim, extraordinária é a consciência que existe, que ele existe, que a Terra existe, que o universo existe. O universo é reconhecido pela nossa existência, né? Então, esses poucos milhares de anos que o Homo sapiens está inserido na história da Terra é uma vertigem. É uma vertigem, né? Vem do Paleolítico, da Pedra Lascada, depois do Neolítico, na
pedra polida, da agricultura, finalmente depois a idade dos metais, com 3.500 anos. Depois vem a era da escrita, e deixa de ser a pré-história para a história, e hoje. Então, essa é a base, vamos dizer assim, geográfica, aonde uma possível civilização planetária vai ser inserida. É nesse planeta, com essa história, com essa vertigem da presença do Homo sapiens, que é tão intensa, que ele passou a ser uma força física, uma força que está alterando, né, a própria composição da atmosfera, como foi feito lá atrás, no milagre da fotossíntese, né? Então, essa é a primeira questão muito importante, da história da Terra. A Terra tem uma história, e como nós nos inserimos nela, para pensar se essa base geográfica e física pode ser a base de uma civilização mais unitária. O segundo capítulozinho, eu peguei praticamente a história de uma possível civilização planetária seria a história da humanidade, né? Eu teria que contar e falar e comentar a história da humanidade, de como nós evoluímos da pedra lascada para a pedra polida, para a agricultura, para as primeiras cidades, para a escrita, e aí vai. Então, é claro que isso aí não tem tempo, né? Também eu peguei para exemplificar essa história da humanidade e da possível evolução, possível contato e convívio mais unitário no planeta Terra. Eu peguei e pesquisei um país. Não uma civilização gigante e antiga como o Egito, como a China, como a Índia, né? Que seria muito complexa, a Grécia, né? Seria muito complexa, né? A gente falar sobre ela mostrando como isso correu no tempo, né? Mas é um pouco assim inspirado no Tolkien e dos Hobbits. Eu procurei uma coisa pequena não na dimensão, nem no caráter da cultura daquele povo, né? Mas que fosse uma população mais restrita. E aí, pesquisando para vocês, eu encontrei um exemplo assim que eu achei fantástico, que é o exemplo de um país chamado Geórgia. Não é o estado americano, é a Geórgia, do Cáucaso. Então, esse é um exemplo muito importante de como nós, do Homo sapiens, nós evoluímos ao longo desse tempo e como foi esse contato, né, com vários grupos, civilizações diversas de um povo que está situado num ponto estratégico, né, da evolução humana, do Homo sapiens, ali perto do crescente fértil, entre a Europa, a África e a Ásia. E é um país, a Geórgia, é um país, Rose, que tem hoje 3,5 milhões de habitantes. Fica no Cáucaso, ao norte, tem uma cadeia de montanhas altíssimas, com picos, vários picos acima de 5.000 metros, com geleiras permanentes. Ao sul da Geórgia, ele fica nas margens do Mar Negro. Ao sul da Geórgia tem uma cadeia também do Cáucaso, um pouco menor, que eles chamam de Pequeno Cáucaso, mas que chega a 3.000, 4.000 metros. E entre o grande Cáucaso, que faz fronteira com a Rússia ao norte, né? E o Pequeno Cáucaso, que faz fronteira abaixo com Turquia, com a Armênia, com o Azerbaijão, tem um planalto que tem 3.000 metros de altitude. Então, é um país que tem cerca de 70.000 metros quadrados, quilômetros quadrados, né? 70.000 quilômetros quadrados, é mais ou menos do tamanho da Paraíba. E tem 3,5 milhões também, que é a população da Paraíba. Então, vocês imaginem um país que fosse do tamanho do estado da Paraíba, da pequenina Paraíba, né? Com seus 3,5 a 4 milhões de habitantes, 70.000 quilômetros quadrados, com essas cadeias maravilhosas de montanhas, com essas fronteiras. Tem um Mar Negro, ao lado ali, nas margens do Mar Negro. Então, esse país é um povo especialíssimo, porque ele tem língua própria. A língua dele é originária do local e só eles falam. Eles falam o georgiano, que é uma língua que só existe de lá, própria, né?
desses 3,5 milhões atuais de georgianos. E lá existem indícios, né, já no período de ocupação, no período paleolítico, neolítico, né, eles entraram por todo esse período, acompanharam todo esse processo de evolução do Homo sapiens nesse local, tiveram contato inicial com todos aqueles grandes impérios, hititas, egípcios, judeus, romanos. E na época, por exemplo, já chegando mais na frente, né, na época dos impérios romanos, antes dos romanos, dizem, a tradição, que aquela expedição dos argonautas, comandada pelo Jasão, procurando o velocino de ouro, foi lá. Porque lá tinha produção de ouro, né? E Jasão e os argonautas, que faz parte da mitologia básica da Grécia clássica e riquíssima, né? Teria ido até lá, aquela região da Geórgia, e tido contato com aquele povo, já naquela época mítica grega. Né? Então veja que coisa incrível. Né? 20 minutos. 20 minutos, eu não cheguei nem no fim do segundo capítulo. Então, mas veja, isso é impressionante porque ali, Rose, fica perto da Armênia, né? E entre a Armênia e a Turquia está o Monte Ararat, que dizem, a Bíblia, que foi lá onde Noé aportou no final do dilúvio. Né? Portanto, né? Eles estão ali, no lugar onde Noé chegou com a sua arca. Né? Tanto que a tradição dessa região da Armênia e da Geórgia, né, dessa ligação com a Bíblia, é muito forte. Né? Eu vi que tem muitos nomes lá, eles usam muito o nome de Noé lá na Geórgia por causa disso. Né? E existe um contato, né, com a nação judaica antiquíssima. Né? Eles então tiveram no centro da disputa de todos aqueles grandes impérios, romanos, pérsias, depois os bizantinos lutando depois com os árabes, com os turcos, com os otomanos. Eles foram alvo, atravessaram e resistiram todos esses contatos com todas as grandes civilizações e sobreviveram enquanto povo. Chegaram à dinastia dos Bagration, que começou no ano 800 depois de Cristo, né? Veio íntegra até 1800, quando a Geórgia foi anexada à Rússia. Então, foi uma dinastia que durou 1000 anos. E os Bragations, eles reivindicavam uma origem dos filhos de Davi. E essa dinastia teve um auge nos anos 1000. Foi o período áureo de um renascimento cultural, inclusive georgiano, e expansão geográfica. E outra coisa interessantíssima, a principal líder desse reino foi uma mulher, uma rainha chamada Tâmara, no ano 1100. Foi o auge do reino da Geórgia nessa na Idade Média. Né? Tâmara. Por isso que esse nome tem tanto prestígio na Rússia, porque era ali muito vizinho, né? Então, mas é de lá. E é um nome que tem base judaica e árabe. Né? Então, vejo que coisa fantástica, né? Como esse país conseguiu sobreviver. Depois veio as invasões dos mongóis, veio as invasões dos Tamerlão, 1200, 1400, a guerras ela sofria influência da Pérsia, do Irã de um lado, dos otomanos, dos russos. E em 1800 foi feito um acordo de proteção com a Rússia roeu a corda, deu a meia proteção e anexou. Anexou e os Bragations fugiram para a Europa. Né? Mas então, veja, né? E aí ficaram anexados no Império Czarista durante um bom tempo. Né? E quando houve a Revolução Bolchevique em 17, a Geórgia aproveitou e fez a sua independência. Em 1918, a Geórgia, liderada por um partido menchevique, social-democrata, mas não bolchevique, menchevique, proclamou a independência e se livrou da Rússia, né? Por 3 anos. Porque quando o Exército Vermelho teve uma trégua na Guerra Civil, invadiu a Geórgia, mesmo porque o Stalin era georgiano, né? Os bolcheviques não tinham espaço na Geórgia, mas o Stalin era georgiano. Né? O Lenin dizia, esse é o nosso georgiano. Né? Então, é claro que o Stalin não ia deixar barato. Né? Quando teve uma trégua na Guerra Civil, eles invadiram a Geórgia e reanexaram agora ao Império Soviético.
E eles ficaram dentro do Império Soviético até que a União Soviética se dissolveu e eles novamente proclamaram a sua independência em 1991. E desde lá tem se mantido independente, mas não a salvo, vamos dizer assim, das influências, porque a Rússia de Putin já patrocinou 2 guerras, de 1991 para cá, com eles. Eles resistiram, né? Claro, tem uma guerra civil articulada, a Rússia tentou dividir a Geórgia, né? Eles resistiram, depois tem uma guerra com a própria Rússia. E não foi uma guerra fácil, né? Mas eles resistiram e continuam existindo enquanto país. Vejam, né? Essa é a história de um povo de 3 milhões de habitantes que atravessou todo esse período, tendo contato com todas as outras civilizações possíveis e imagináveis naquele entorno e resistiu com características próprias. E vai se equilibrando. Hoje, a força da Geórgia, como um país, mantém-se independente, e é um país democrático, independente, se aproxima e reivindica a sua participação na União Europeia, participa da ONU, participa de várias estruturas. Né? Vejam que coisa incrível, né? Como um povo que tem 3 milhões de habitantes no mundo que já tem 8 milhões de habitantes, consegue... 8 bilhões. 8 bilhões, né? 7 a 8 bilhões. Conseguiu manter a sua identidade e, ao mesmo tempo, se articular com o conjunto dos outros países hoje cada vez mais. E a terceira observação era sobre a questão do movimento de civilização planetária e globalização que entrou numa velocidade de cruzeiro, né, a partir principalmente do século passado, mas a rigor, Rose, a globalização sempre existiu na história da humanidade. Quando a nossa espécie saiu da Etiópia, né, e se espalhou pelo mundo inteiro, né, já foi um processo de globalização. E pelo que dizem os historiadores, os estudiosos, o último lugar que eles chegaram foi na América do Sul. Mas chegaram, né? Chegaram por último, mas chegaram aqui no Brasil, na Argentina, no Peru, etc. Então, isso já foi um movimento de uma tendência, como mostra como a nossa espécie, né, tem a tendência a ocupar todo o território. Isso, a primeira globalização foi a globalização da nossa espécie, né? E daí vem. A Rose já me deu um cartão amarelo aqui de tempo, mas se você analisar, essa globalização, ao longo desses anos da história para cá, né, 3 mil anos antes de Cristo para cá, só aumentou. E foi. E um episódio que eu lembro muito da infância, porque eu lia um livro do Stefan Zweig sobre Fernando Magalhães, e Fernando Magalhães era um dos meus heróis preferidos da infância, e em torno de 1500 e pouco, Fernando Magalhães fez a primeira viagem que arrodeou, a Terra era redonda e é redonda, e ele saindo com 3 navios da Espanha, porque ele era português, mas o rei de Portugal não quis botar dinheiro na expedição dele. Fernando Magalhães foi o primeiro homem que fez essa circunnavegação completa. Na verdade, ele não fez porque ele morreu numa batalha nas Filipinas, né? Passando nas Filipinas. Mas os navios dele foram adiante e chegaram. E foi a primeira vez que houve uma viagem completa e que, do ponto de vista da comunicação, dos transportes, viu-se que era totalmente viável, né? Uma globalização do comércio da humanidade. Né? E assim foi. Mas o ritmo vertiginoso ainda, muito mais vertiginoso, aconteceu de diminuir, vamos dizer assim, o tamanho e as distâncias das várias nações, das várias culturas, das várias civilizações, dos vários países, depois do Renascimento europeu, da Revolução Científica e da Revolução Industrial. Na verdade, inclusive a nossa própria população e o aumento da população no mundo se deve muito a isso, ao Renascimento, à Revolução Industrial e à Revolução Científica. O crescimento do nosso primeiro 1 bilhão de habitantes é muito recente. E depois, rapidamente, foi para 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque passou a ter base de segurança alimentar, de saúde, de condições de sustentar, da agricultura, de sustentar populações cada vez maiores. E isso aconteceu dessa revolução científica e tecnológica e industrial para cá. Praticamente 3 séculos somente. Esses 3 séculos foi uma coisa incrível de como o nosso planeta ficou pequeno,
como não tem mais nenhum lugar no mundo onde nós ainda não pisamos, não chegamos, não nos integramos. Então, essa aproximação dos últimos 3 séculos é que dá esse sentimento real de possibilidade ao nosso alcance de que a Terra seja realmente reconhecida como uma casa comum, com responsabilidades nossas em relação a ela, né? Essa é a base histórica e física para essa aproximação, essa possibilidade de uma civilização planetária. Isso aconteceu de 3 séculos para cá, e principalmente no final do século XIX e do século XX para cá. Meados do século XX, com o desenvolvimento do transporte, da comunicação e da informática, o mundo praticamente ficou vizinho de todo mundo. Nós somos vizinhos de todo mundo. Hoje, né? Da Islândia à Terra do Fogo, né? Da região do Nordeste do Brasil a Vladivostok, nós podemos começar a falar, e é viável, né, o contato praticamente imediato. As cadeias da economia, as cadeias de produção começaram a se distribuir por todos os países, né? E aquele período do século XIX e do século XX, quando o Estado-nação era a locomotiva do desenvolvimento econômico, social, industrial, etc., né, começou a ser superado por esse trabalho conjunto da humanidade de produzir, de como consumir, de como viver. Esse aceleramento da globalização é muito mais evidente no final do século XX para cá, por causa do desenvolvimento da comunicação, da informática e dos transportes. Isso tornou uma base física essa convivência entre chineses, americanos, brasileiros, argentinos, franceses, alemães, russos, africanos e todas as matizes, muito mais viável. Você imagina isso, e essa base geográfica cada vez mais apertada, né, cada vez mais pressionada, né, pela nossa presença populacional cada vez maior, vai criando essa consciência da responsabilidade comum e da possibilidade e da necessidade de haver uma governança mínima comum. Isso não quer dizer que as nações, que os estados vão desaparecer, vão ser extintos, vão ser esmagados. Não, eles vão conviver, mas vão conviver numa preocupação de que, numa terra cada vez menor, com recursos finitos, eu tenho que haver um planejamento mundial. Eu tenho as minhas culturas, minhas tradições nacionais, mas sem essa preocupação de uma governança global, corre o risco de não haver nação, de não haver país, não haver planeta. Então, essa preocupação fica muito mais clara do final do século XX para o começo do século XXI. Portanto, é uma coisa muito nova. Não quer dizer que a gente não teve iniciativas institucionais em relação à governança nos últimos séculos. Teve, né? A Liga das Nações, por exemplo, depois do desastre da Primeira Guerra Mundial, já é uma coisa extraordinária, uma iniciativa da humanidade extraordinária de preservar-se daquelas guerras do militarismo, do imperialismo desastroso, né? E procurar ter uma convivência negociada entre várias nações. A Liga das Nações como um ensaio, né? Que foi apoiado por intelectuais importantíssimos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Einstein, Freud, todos aqueles grandes intelectuais do começo do século XX apoiavam e colaboravam com a Liga das Nações, mas ela ainda é uma experiência que não tinha maturidade e terminou havendo a Segunda Guerra Mundial desastrosa, né? E com esse desastre, a iniciativa da Liga das Nações ressurgiu numa postura muito mais abrangente com a Organização das Nações Unidas. E a Organização das Nações Unidas é essa experiência extraordinária que já, de 1945 para cá, são 50, mais 70 anos, né, de se buscar essa convivência e essa governança cada vez mais estreita, sem, vamos dizer assim, sem atacar, vamos dizer assim, a independência dos países. Hoje nós temos 200 países convivendo na ONU e todas as pautas de políticas públicas no final do século passado até o começo desse século, a ONU foi a vanguarda da discussão no mundo. Eu fiz uma lista aqui, por exemplo, da década de 90, se eu achar no papel aqui, que é uma coisa impressionante. Só na década de 90, a ONU promoveu conferências, só na década de 90, sobre a criança, sobre meio ambiente e desenvolvimento, teve a de 72, depois teve a do Rio 92, sobre direitos humanos, foi em Viena,
sobre população em desenvolvimento, sobre desenvolvimento social, sobre mulheres, que foi em Pequim, sobre assentamentos humanos, que foi em Istambul, alimentação, racismo. Veja, e só numa década, né? Eu me lembro de outras na saúde, por exemplo, teve a de Alma-Ata, né, que praticamente deu a pauta da Organização da Saúde no mundo inteiro, né? Então, a ONU já é esse esboço. Mas tem problemas, tem insuficiências, tem incapacidades, sim, mas ela já proporcionou uma convivência. E essas pautas, a internalização dessas pautas construídas por consensos nesses encontros, ela vai se enraizando pelo mundo inteiro, mais ou menos pelos países, mas vai se enraizando pelo mundo inteiro. Então, a ONU, essa experiência extraordinária. A Declaração dos Direitos Humanos, que foi uma das primeiras declarações que a ONU assumiu logo depois da sua fundação, é uma verdadeira revolução em relação ao respeito à dignidade do ser humano em toda a história da humanidade. É a carta mais importante que já se falou sobre direitos humanos em toda a história da humanidade. Produto do debate da ONU, da convivência da ONU. E assim esses exemplos mostram de como isso está evoluindo. Outro exemplo muito importante, para terminar, são as organizações regionais que têm surgido, né? Há organizações regionais que surgem paralelamente e se relacionando e dialogando com a ONU. Hoje é uma coisa que está se expandindo. Tem a União Africana, tem acordos no leste no Sudeste Asiático, né? E a mais importante dessas organizações regionais é a União Europeia. Essa é uma experiência prática de como a necessidade e a convivência de países com estrutura de nação, aliás, o Estado-nação é praticamente uma invenção, uma das invenções de engenharia social da Europa que nós aproveitamos no mundo inteiro, e que foi pelo choque dos interesses egoístas dos Estados-nações a matriz das duas grandes guerras mundiais, Alemanha, França, Inglaterra, Rússia, eles provocaram, a Itália, eles é que provocaram essas duas catástrofes, duas hecatombes mundiais de guerra com milhões e milhões de mortes. Portanto, a criação e a constituição e a perenidade da União Europeia é uma coisa extraordinária, que é mais um exemplo extraordinário, positivo dessa vez, não negativo, que a Europa dá para o mundo inteiro. Você colocar a França, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra também estava, mas agora deu esse forfé. Mas a Inglaterra sempre é muito exótica. Né? Mas eles, para trabalharem juntos, e hoje terem, não é uma federação, é uma união de países, né? Mas com fronteiras abertas, com circulação de capitais, circulação de recursos de pessoas, com moeda, é uma coisa incrível, né? Esse exemplo da União Europeia é o exemplo mais revolucionário do ponto de vista da convivência mundial que a Europa nos dá. E não é pouco, né? Porque a Europa deu vários exemplos, né? Já para a gente positivos, descontando os negativos. Então, a União Europeia é um exemplo prático de como isso, num nível regional, pode acontecer. Só que é insuficiente. A União Europeia é um exemplo extraordinário. Eu sou fã número 1 da União Europeia, mas ela é insuficiente. Tem que avançar também constituições regionais na África, na América, mas a sinalização, o avanço tem que ir em direção, do meu ponto de vista, em direção ao planeta inteiro, né? Porque a União Europeia ela não pode mais, com o desenvolvimento da comunicação, do transporte e da informática, né, viver numa bolha como viveu no século XIX, no século XX. Hoje, o que acontece na África, o que acontece na América Central, o que acontece ou não deixa de acontecer na China, tem uma repercussão imediata. Portanto, o sucesso da União Europeia só vai poder avançar quando eles fizerem mais avanços internos, é claro, né? Pode aperfeiçoar muito mais, mas se o exemplo dela prosperar para o conjunto do planeta. Existem, além desses movimentos institucionais e de estados, também movimentos, vamos dizer assim, independentes dos povos, das pessoas e organizações não governamentais, existe também
Existem exemplos e sinais muito importantes. Existe, por exemplo, um movimento federalista, que é muito forte no Japão, que defende que é preciso e necessário uma federação mundial, que se reúne desde aquele desastre da Segunda Guerra Mundial. O Japão se reconstruiu de forma extraordinária, é outro país fantástico, né? E tem um movimento muito forte com base no Japão, mas também articulado com a Índia, de discutir a possibilidade de uma federação mundial. Mas isso é uma coisa ainda muito mais além. Nós precisamos ainda chegar lá num processo, mas esses federalistas se reúnem, têm sede, se fazem congressos, se reúnem, fizeram inclusive um esboço de Constituição Mundial. Então, esse é um exemplo de sociedade civil, além dos Estados-nações, já se movimentando nessa direção de uma civilização planetária. Existem, vamos dizer assim, manifestações religiosas de fé religiosas que pensam nessa necessidade. Eu destacaria duas que depois posso falar com mais detalhes, porque sou muito admirador delas, que são os Bahais, que é uma fé religiosa nascida na Pérsia, né? A Pérsia sempre foi um local de ebulição religiosa, zoroastrismo, depois o xiitismo islâmico, e os Bahais é mais uma religião que a Pérsia nos dá, e ela defende a necessidade dessa convivência entre as nações. Lá no Japão também tem uma corrente budista chamada Soka Gakkai, que tem uma liderança atual da Saiki Ikeda, que também tem uma pregação extraordinária, né, de apoio à ONU e de defesa dessa convivência das nações em direção à governança mundial. Então, também na esfera religiosa, essa necessidade de uma civilização planetária também aparece. E, finalmente, tem os problemas, né? Porque eu duvido e faço o desafio, né, de que qualquer líder que continue acreditando na eficácia total dos Estados nacionais me diga qual é o problema importante hoje que o país dele pode resolver se não fizer isso em acordo multilateral com os outros países, na saúde, no meio ambiente. O meio ambiente é escancarado, né? Nada pode ser feito em relação ao meio ambiente se não for por uma governança global, planetária, que inclui uma responsabilidade ética e moral planetária, porque o meio ambiente não respeita as fronteiras artificiais que nós construímos nos estados nacionais. Aliás, o Lennon até já falava isso em imagem. Então, veja, né? Também os problemas exigem, né, e forçam, né, as nações, os países, os partidos políticos, os movimentos e religiões pensarem em direção a resolver os problemas mais graves da humanidade de uma forma mais global e cada vez mais global, de uma forma cada vez mais institucionalizada. Assim, esse desafio e essa possibilidade da civilização planetária, ele se anuncia. Mas ela acontecerá? Haverá sucesso? Os Bahais falam, né? Eu fico preocupado com isso, né? Que isso só acontecerá depois de uma grande catástrofe. Eu dialogava com eles já no século passado, mas não dá para botar um pouco de iluminismo, né? E evitar a catástrofe, né? E usar essa sabedoria da humanidade, né? E chegar na governança mundial sem a catástrofe? Eles dizem, não, a gente acha que o homem é muito teimoso. Eu, como sou mais otimista, né, continuo acreditando na nossa capacidade de evitar uma catástrofe global arrasadora, para, a partir daí, ressurgir uma civilização mais unida e mais unitária. Bem, acho que o Eduardo trouxe tantas questões para refletir, né, que vale a pena a gente se reunir agora um pouco e refletir um pouco, nós que estamos aqui nessa oportunidade, sobre as possibilidades. Como é que a gente vê essa possibilidade anunciada de uma civilização planetária? Quais as dificuldades que nós encontramos, que nós enxergamos, e o que a gente gostaria também de que o Eduardo pudesse trabalhar um pouco mais
sobre essas questões. Quais são as grandes dúvidas que nós temos, as grandes ideias que nós já amadurecemos também, tá bem? Então, nós vamos nos encontrar agora em salas. Vocês não precisam fazer nada, basta esperar um bocadinho que vamos ser direcionados para salas e conversar um pouco entre nós e colocar as questões que nós gostaríamos de trazer para esse debate, tá bom? Então, vamos aguardar um pouco. Posso só colocar alguma coisa aqui, Rose claro. E Eduardo? Especificamente porque vocês dois trabalharam muito com essa questão da cidadania no município de São Paulo, né? Então, eu queria trazer assim, só como é que a gente pode conectar essa conversa de civilização planetária, considerando que a palavra civilização nos chama a pensar num estágio de evolução do ser humano, né, ou de avanço do ser humano no ambiente coletivo. Mas, com o projeto que vocês trabalharam, o Eduardo Jorge, desde a Secretaria do Verde, você desde a Umapaz, trabalharam muito com essa questão de fortalecer ou cultivar o sentido de cidadania, né, dos cidadãos do município de São Paulo, acredito, com essa visão. Cidadão do município de São Paulo com essa visão planetária também, né, de cuidado do município, mas com essa visão planetária. Eu só queria trazer isso para vocês irem pensando, se pudesse trazer depois, quando o Eduardo Jorge voltar, como um exemplo, né, de civilização planetária desde do seu pedaço, do município de São Paulo, por exemplo. Só para a próxima. Então, grupos. Ela vai nos direcionar, né, Dani? Sim, eu estou abrindo as salas, então. E é só vocês esperarem que vocês já vão ser colocados lá, tá bem? Vamos, então. E tem um link aqui no chat, no nosso bate-papo, que se vocês puderem acessar, vocês já colocam as questões ou reflexões que vocês queiram trazer, que aí nós vamos acessando também, na medida que vocês vão conversando, para quando vocês chegarem, nós já vamos estar mais prontos para... Já estamos de volta. Estamos de volta. Nós vimos as questões, então o Eduardo vai fazer os comentários para as questões que vocês apresentaram. E vamos continuar pensando juntos, né? E aí, depois que eu falo, eu volto para vocês. Isso. Encerramento. Alô? Posso falar? Bom, a Miriam se antecipou e fez a primeira questão. Isso. A Mirela se antecipou e fez a primeira questão, que é como é que nós aqui em São Paulo, que ficamos 8 anos à frente da Secretaria do Meio Ambiente, trabalhamos essa questão da cidadania. E como isso pode avançar nesse sentido de despertar a responsabilidade pelo planeta Terra. Eu acho que as principais questões, Miriam, foi trabalhar a questão do meio ambiente como uma questão intersetorial. Ao contrário de que a tradição, pelo menos aqui no Brasil, que cada política pública procura se salvar sozinha, a gente diz que o meio ambiente só existe em função e na possibilidade de somar o seu pequeno orçamento, a sua pequena estrutura, com a estrutura e o trabalho da Secretaria de Transporte, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria que cuida da habitação, da Secretaria que cuida de saneamento. Então, a Secretaria, a área ambiental, tem que ser essa enzima, essa liga, né, que faz o diálogo das várias políticas públicas acontecer e botar para trabalhar em conjunto. A gente conseguiu estabelecer propostas de trabalho nitidamente anticorporativista, anti-isolacionista, como, por exemplo,
a defesa das águas. Um programa de defesa das águas, de defender os mananciais, de recuperar as APPs dos córregos, de criar áreas de proteção em torno das APPs, da produção da água, porque não existe humanidade sem água, e que era um programa que reunia quase 10 secretarias. Quase 10 secretarias trabalhando juntos, inclusive secretarias do governo estadual junto com as secretarias municipais, e que teve um sucesso muito grande de recuperação dos córregos, de proteção dos mananciais, de habitação, fazendo a reforma das habitações precárias de favelas e tirando delas de cima do córrego e enquadrando nos programas habitacionais. Nós chegamos a praticamente, nos últimos anos, essa luz parece um interrogatório aqui na cima de mim. Tem de má lembrança. Nós chegamos, inclusive, nesse programa de defesa das águas, praticamente, nos últimos 2 anos, não ter uma morte por desastre climático na cidade de São Paulo. 0 morte por desastre climático na cidade de São Paulo. Isso de desastre nas grandes cidades, você sabe que são inundações, desabamento, escorregamento de habitações precárias em morros. Passamos 2 anos sem nenhuma morte por causa desse trabalho conjunto. Então, a intersetorialidade e o meio ambiente sendo um elo de ligação. A outra questão muito importante é encarar de conjunto os direitos da população e os deveres. Porque nós somos muito entusiastas da Declaração dos Direitos Humanos, mas eu também sou entusiasta da Declaração dos Deveres Humanos, que não existe, que é onde poderia promover e caminhar casada com a Declaração dos Direitos Humanos. Então, eu tenho direitos e tenho deveres. Eu, cidadão, que sou da chamada burguesia, da classe média, do proletariado, dos trabalhadores, todos eles, sejam que são cidadãos dos mais ricos aos mais pobres, têm direitos e deveres. E só vamos caminhar para uma sociedade mais equilibrada se esses direitos e deveres se chegarem ao nível da consciência das pessoas. Fala-se muito, por exemplo, na defesa da Amazônia, mas parece nas cidades do Centro-Sul, do Nordeste, do Brasil, por exemplo, que é um país gigantesco, uma coisa longínqua, né? Quando, na verdade, a defesa da Amazônia só tem consequência porque a Amazônia é desmatada, é destruída, é agredida, porque ela é consumida nas cidades. O desmatamento, a introdução do gado no local onde nunca deveria ter gado para produzir carne ou plantar soja para produzir ração, para produzir proteína animal, para vender no Brasil e fora do Brasil, é consumido nas cidades. Portanto, uma reformulação da alimentação de forma segura, saudável, né, que diminua essa pressão sobre a Amazônia, é a única solução. A outra solução importante é você estimular o consumo de produtos sustentáveis da floresta. Produtos incríveis, maravilhosos. Você tem o exemplo do açaí, que é uma coisa da Amazônia que está caminhando para conquistar o mundo, né? Mas tem o cacau também, tem a castanha, né? Então, há os medicamentos que podem aparecer a partir do estudo da biodiversidade extraordinária e grande parte desconhecida da Amazônia. Portanto, não consumir o que é insustentável na Amazônia e consumir e estimular o que é consumir o que é sustentável na Amazônia depende das cidades, depende do consumidor, depende do cidadão, do trabalhador, da classe média e dos ricos, da forma como eles consomem ou não consomem a Amazônia, né? Então, essa é a questão do casamento dos direitos e dos deveres. E o aquecimento global, a crise do aquecimento global, que pode ser essa, se os barrais estão esperando uma crise, né? Essa aí já é uma crise realmente incrível, né? Do aquecimento global, só vai ser enfrentada com essa consciência, com esse casamento de direitos e deveres, de forma equilibrada. Se você analisar pelo mundo afora, é evidente que alguns locais têm direitos demais, acima do que é possível sustentar, e deveres de menos, né? Então, você precisa equilibrar isso em todos os países. Em todos os países, senão não tem enfrentamento do aquecimento global. Se não tem enfrentamento do aquecimento global, nós vamos entrar no desastre, que vai ameaçar a existência das outras espécies que convivem conosco no mundo, porque o mundo não é só nosso, né? Existe o reino vegetal, existem todos os outros animais que também têm direito a esse planeta azul, e nós vamos ser arrastados por esse vórtice.
da crise do aquecimento global. As perguntas são várias perguntas e amplas, reapareceram aqui. Essa foi da Miriam, né, esse comentário da Miriam, mas tem uma pergunta que fala sobre como a mais globalização, como uma globalização virtuosa pode preservar a diversidade cultural que existe pelo mundo afora e não extingui-las. Eu digo para vocês, da forma como a economia no mundo, no socialismo e no capitalismo nos últimos 200, 300 anos se comportou, eles são exterminadores de culturas. E aí são irmãos siameses, né? Porque o capitalismo e o socialismo são irmãos siameses, bem materialistas, filhos da Revolução Industrial. Para eles, socialismo e comunismo, não existia recursos finitos. Seriam sempre infinitos, e de quem chegasse primeiro. Né? Então, não tem diferença. No século XX, se você analisa o que aconteceu na União Soviética, nos Estados Unidos, na Inglaterra, você vai ver que não tem diferença. Então, essa extinção das culturas, né, isso já vinha em ritmo acelerado, o que é justamente ao contrário. A possibilidade de você preservar a diversidade cultural, como também a diversidade, a biodiversidade, é você avançar na governança mundial de forma saudável e de forma equilibrada. Essa é a única chance. Se você não tiver uma evolução em relação a uma governança multilateral, equilibrada e mundial, essa extinção, tanto da diversidade na biodiversidade quanto cultural, vai continuar acontecendo como aconteceu nos últimos 200 anos de capitalismo e socialismo. É ao contrário. A possibilidade de salvação e de convivência dessa riqueza que é a biodiversidade da natureza e a diversidade cultural da humanidade está na governança mundial, equilibrada, saudável. É o inverso. Senão, elas vão desaparecer mesmo, como já desapareceram às centenas, aos milhares. Nós estamos em pleno desaparecimento na biodiversidade de reinos vegetais e animais, maciça, né? Por essa incompetência na capacidade de uma governança mundial. Como estruturar uma governança global que inspire a civilização planetária? Pelo que eu saiba, por exemplo, é o trabalho da Carta da Terra, né? É a proposta da Carta da Terra. Ela nasceu, se não me engano, depois do encontro aqui do Rio 92, encarregados, acho que foi o Maurício Strong e o Robert Gorbachev, né? E o governo da Holanda, também que patrocinou, justamente com esse caráter, né? De você estimular esse diálogo que crie, que ajude o aparecimento dessa civilização planetária. Mas outras iniciativas também existem, né? Existe uma iniciativa muito importante que eu conheço, que é o Clube de Budapeste. O Clube de Budapeste foi uma contrapartida, vamos dizer assim, ao Clube de Roma. O Clube de Roma, em 1958, fez o primeiro documento. O Clube de Roma era feito mais por empresários, por líderes de países ligados à OCDE, a Organização do Comércio, Desenvolvimento do Comércio, se não me engano. Então, ela fez o primeiro em 1970, né? Lançou um documento que foi muito polêmico, né? Que anunciou que existe a necessidade de um planejamento para recursos que são finitos, não são infinitos. Então, muita gente acusou, inclusive, do lado tanto da esquerda como da direita, que o Clube de Roma era neomalthusiano, né? Neomalthusiano, era reacionário, era elitista. Né? Não, eles foram precursores dessa preocupação com a finitude dos recursos naturais da humanidade, do planeta. E o Clube de Budapeste, que foi organizado por um filósofo, Laszlo, em Budapeste, era para que o Clube de Roma tinha uma preocupação mais econômica, mais social, e o Clube de Budapeste teve uma preocupação mais cultural, mais educacional, mais artística, né? Espiritual, né? E que essa consciência planetária não vinha só dos problemas econômicos, sociais, que é evidente que o Clube de Roma apontava, né? Mas precisava ter também iniciativas no campo cultural, espiritual e religioso, né? E esse Clube de Budapeste tem promovido esse debate
desde então, né? Eu acho que é outra iniciativa importante nessa direção que a gente deveria se aproximar e apoiar. Uma pessoa pergunta se a pandemia não tornou a gente mais desanimado em relação a essa necessidade, essa possibilidade. É o contrário, né? A pandemia, no caso da saúde, né, que é além do meio ambiente, a saúde é uma das coisas mais globais que existe. Só um parênteses. Foi uma iniciativa e uma coordenação e uma campanha da ONU que erradicou a varíola no mundo. Já foi trabalho da ONU e da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, né? Então, nessa epidemia nossa, o que é que nós vimos, né? A Organização Mundial da Saúde agindo, atuando, teve tropeços, porque é difícil você ter todas as informações de 200 nações, inclusive algumas são muito fechadas, né? Que as informações não chegam com tanta transparência, né, para a Organização Mundial de Saúde, mas com todos os seus tropeços e dificuldades, o trabalho da Organização Mundial de Saúde no enfrentamento dessa pandemia foi extraordinário, né? E também a reação da área científica e econômica do mundo, com a produção de vacinas em tempo recorde, né? Mostrando que quando essa capacidade de pensamento, de raciocínio, de produção humana é mobilizada na direção e focada e planejada, ela dá resultados extraordinários. Produzir vacina em tempo recorde. Nunca a gente tinha conseguido produzir vacinas eficazes, eficientes, em tempo tão importante. Mas a gente não conseguiu, ainda por uma questão de insuficiência de governança, que essa vacina fosse distribuída de uma forma mais equitativa e homogênea no mundo. Mas o trabalho da Organização Mundial de Saúde, a articulação da Organização Mundial de Saúde e a resposta da área científica e de produção econômica no mundo mostrou de como essa governança mundial, se articulada e se aprofundada, dá resultados extraordinários. Então, é ao contrário, né? Eu acho que a pandemia só aponta de como essa civilização planetária, como essa governança planetária é necessária e é urgente e que funciona. E funciona. E pode funcionar muito melhor. A civilização planetária... a pergunta é como a gente pode chegar numa civilização planetária ecológica. Eu já falei aqui, um dos pontos mais importantes para despertar a consciência da civilização planetária foi exatamente a consciência ecológica. E, novamente, quem liderou essa discussão no mundo foi a ONU. Houve a encomenda, quando começou as evidências do aquecimento global dos cientistas cada vez mais claras e mais seguras no século passado, já no começo do século já se tinha algumas indicações, mas elas só se tornaram bastante claras e evidentes e mais consensuais no campo científico na segunda metade do século. Quem acolheu de forma decidida essas informações, essa orientação da ciência, dos cientistas, a maioria absoluta dos cientistas, em direção à preocupação com o aquecimento global e as evidências disso que estava acontecendo e a gravidade dessa crise climática, foi a ONU. Teve a discussão que eles encomendaram à primeira-ministra da Noruega, Brundtland, em relação ao desenvolvimento sustentável, e depois o encontro Rio 92, que foi o maior dos encontros temáticos da história da ONU, tinha 200 representantes de países, presidentes, primeiro-ministros, ditadores, reis, imperadores. Paralelamente, um fórum enorme de sociedades civis aqui no Rio de Janeiro, em 1992, onde a ONU apresentou a questão do aquecimento global como um desafio básico. É o desafio principal da humanidade. Todas as outras políticas públicas, educação, habitação, saneamento, segurança, agricultura, de certa forma, devem ser colocadas debaixo do guarda-chuva do combate ao aquecimento global. E a ONU colocou isso com uma linguagem vanguardista, revolucionária, extraordinária. Muita gente, na ocasião, não acreditou. Gente socialistas, gente capitalistas, grandes empresários, sindicatos, mas agora a ONU quer que o mundo mude a forma de viver. É isso que a ONU está pedindo. É isso mesmo que ela está pedindo. E é isso mesmo que é necessário. Em 1992, pouca gente deu crédito a essa questão levantada pela ONU. Veja bem, então, a ONU, que é a instância de governabilidade mundial que a gente tem, com suas fraquezas, com suas insuficiências, mas com seus méritos,
Ela que foi a vanguarda ao levantar a questão ecológica, que depois, pelas próprias evidências das crises climáticas, dos desastres climáticos cada vez mais frequentes, influenciando em agricultura, na produção, foi tomando a consciência de líderes políticos, sindicais, empresariais, da população em geral, e agora, 20 anos passados, é totalmente diferente a forma como foi encarada isso em 92, com ceticismo, e agora muita gente já não só acredita, como trabalha. Se você pegar, por exemplo, um exemplo de um país como a Alemanha, que tem uma importância econômica, cultural e política extraordinária. A Alemanha hoje é uma vanguarda do desenvolvimento sustentável no mundo, né? Na transformação energética e tudo, e com contribuições técnicas, são super engenheiros, para o mundo inteiro, né? E não é um país que é bem aquinhoado, vamos dizer assim, com a bênção de Deus para a energia solar e eólica, por exemplo. Ao contrário do Brasil, que é privilegiadíssimo por Deus nisso aí. Mas, no entanto, decidido, acreditou e deu contribuições extraordinárias na técnica da energia sustentável nesses 20 anos para cá. Portanto, a questão ecológica, né, é praticamente uma das portas principais por onde a consciência da civilização planetária vai chegar. Já está chegando e vai chegar cada vez mais. Não existem fronteiras para os desastres climáticos. O Brasil não se salva sozinho, a Alemanha não se salva sozinha, a China não se salva sozinha. E todos aqueles que têm informações científicas e base científica sabem disso. Sabem disso e estão agindo de forma mais responsável. Claro, alguns procuram atrasar as mudanças para ver se ainda tem algum fim de festa do antigo capitalismo e socialismo do século passado, né? Esses aí são os pesos mortos que a gente vai carregar nas próximas décadas. Mas é crescente aqueles que estão trabalhando de forma ecológica e com responsabilidade. E isso é mérito da ONU, é mérito da Organização das Nações Unidas. Outra coisa extraordinária nessa direção ecológica são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aonde já se viu na história da humanidade você propor um planejamento estratégico para os governos dos 200 países do mundo, de todas as nações, da África, da Ásia, da Oceania, da América, da Europa, como a ONU propôs, primeiro com os Objetivos do Milênio, os outros, e agora os 8, e agora com os ODS. Isso aí é um planejamento estratégico de vários anos de orientação de políticas públicas no mundo inteiro, um planejamento mundial. Veja, isso é governança global. Isso é governança global, novamente pela vanguarda, puxado pela ONU, né? Então, e onde a questão ambiental tem um papel-chave. Se eu puder terminar ainda, se tiver algum tempo, né? Pode falar. Se alguma, aqui fala como abrir mais espaço para a participação da sociedade civil, como ver se, além da educação, o que mais fazer, o que pode mais fazer. Eu faria, Rose, pelo menos eu anotei aqui, depois de ver essas perguntas, algumas coisas muito, muito possíveis e muito práticas, porque pode parecer que isso vai acontecer só em 2050, 2100, eu acho que eu nem vou estar lá mais. Mas veja, né? Veja, primeira coisa, né? Uma coisa muito importante é procurar onde nós vivemos, onde nós moramos, onde nossos filhos moram, né? Procurar temas locais que se unam às questões globais. Em relação ao aquecimento global, por exemplo, que a questão da alimentação é uma das questões mais importantes, e como a agricultura funciona, é uma das questões mais importantes para enfrentar a questão do aquecimento global. Qual é a alimentação que nós temos na nossa casa, com os nossos filhos, onde a gente trabalha, né? É uma questão local, porque é o que eu como de manhã, de tarde e de noite, o que eu compro no mercado de manhã, de tarde e de noite. Eu tenho que colocar isso na perspectiva do combate ao aquecimento global, com todas as consequências que isso tem. O vegetarianismo, por exemplo, né, é uma necessidade. Você pode não ser vegetariano 7 dias da semana, mais 1, 2, você pode ser agora, e já. É uma questão. Então, você tem que procurar essas questões locais, que têm interferência nas questões globais, e começar a agir dentro da sua casa. A questão de você chegar na utopia do lixo zero, por exemplo, que é um grande produtor. Os aterros sanitários são grandes produtores de metano, que é um gás de efeito estufa muito mais potente do que o CO2, depende do que eu faço dentro da minha casa.
Se eu faço a reciclagem do lixo orgânico através de um prosaico minhocário, por que eu não faço? Eu moro no apartamento. Põe, não tem cheiro, não tem nada. Então, veja, né? A questão local, intimamente local, dentro da minha casa, a alimentação, a questão do lixo, do metano, da produção de metano, altamente efeito estufa. Depende de como você recicla, de como você diminui a produção de lixo, de como você recicla o lixo orgânico, que é o mais difícil de reciclar, que é o lixo orgânico. E isso é plenamente possível, né? Eu tenho um miocárdio, que eu comecei, quando comecei a ser secretário, eu só podia, como a Rose falar, como a Rose disse, eu tinha que falar e fazer. Né? Então, para defender a questão da diminuição da produção de lixo, eu comprei um miocárdio em 2005. Esse miocárdio está funcionando em 2022. É uma verdadeira máquina, um moto perpétuo. As minhocas não tem... É um moto perpétuo. E eu produzo, eu diminuo muito lixo da minha casa, posso diminuir mais, eu quero chegar em zero, e produzo adubo. As plantas, jabuticabeiras, as goiabas e tudo, nunca produzi, as flores nunca produziram tanto, porque eu tenho adubo feito em casa, adubo dos meus vizinhos, dos meus filhos. Eu vejo, são coisas desse tipo, né? Que a gente pode, de prática, a gente pode fazer. Trabalhar com questões locais que tenham impacto global. A segunda questão que eu acho importante, prática, por exemplo, aqui no caso nosso do Brasil, existe uma possibilidade de a gente fazer um acordo comercial, social, econômico e ecológico com a União Europeia. Quando essa discussão entre a União Europeia, que é a vanguarda hoje da governança mundial junto com a ONU, completou quase, 15 anos de discussão com os países do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina, conversaram durante 10, 12 anos um possível acordo comercial, social, ambiental e político. Isso há 3 anos atrás, quando isso foi anunciado, que finalmente chegaram a um texto, né, básico de acordo entre Mercosul e a União Europeia, isso foi a coisa mais importante que aconteceu nesses 20 anos do século XXI para o Brasil e para o Mercosul, porque a união entre países tão importantes como esse da América do Sul, principalmente no caso da produção agrícola, a Argentina e o Brasil são 2 gigantes, e não existe coisa mais importante no mundo do que é comida, do que produção agrícola. Tem gente que é entusiasmada com celular, com aviões, com foguetes. Eu sou entusiasmado com comida sustentável e de qualidade. Isso que é uma coisa mais importante que existe no mundo. Esse casamento e esse acordo da União Europeia com o Mercosul, para mim, é uma coisa mais importante do ponto de vista geopolítico que pode acontecer para esses nossos países. Porque você fortalece, para evitar uma polarização China e Estados Unidos, né? Nada melhor do que ter um tércio, no caso a União Europeia, que é democrática, que é ecologicamente avançada, que tem respeito aos direitos humanos, entrar no meio dessa polarização perigosa, né, que está se restabelecendo como uma espécie de uma nova guerra fria entre os Estados Unidos e a China, uma concorrência insensata, né, em vez de crescer a cooperação. Se você tem um terceiro polo, né, que é o fortalecimento da União Europeia fortalecida, e em casamento com o Mercosul, com países ricos e poderosos, principalmente na área de produção alimentar, como a Argentina e no Brasil, é uma coisa extraordinária para o mundo. Para nós, é claro, né, porque vai ser importante do ponto de vista econômico, social, econômico e ambiental, e para o mundo, porque você vai ter um novo polo político, né, que vai fazer colocar uma outra luz nessa perigosa polarização que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China. Então, defender esse acordo aqui no Brasil, eu fico pasmo como ninguém fala nisso. Não, ninguém fala nisso. Esse acordo é o acordo mais importante, eu vou repetir, do ponto de vista comercial, ambiental, ecológico, social, que o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai já poderiam ter tido na sua história, né? E com repercussões de geopolítica mundial.
Então, é preciso falar disso no Brasil, é preciso cobrar do Congresso Nacional, dos governantes nossos, dos políticos que se conhecem, dos partidos políticos com quem tem esse contato, né? Que esse acordo seja firmado. Por que não firma? Por que não assina? Bom, aí já podemos discutir quais são os objetivos, os adversários, tanto na Europa como no Brasil, de firmar esse acordo. Mas eu considero uma providência que teria uma repercussão extraordinária, positiva para o Brasil, para a Argentina e para o mundo. E, finalmente, uma outra questão, eu acho, Miriam, é que a gente poderia, a Carta da Terra Internacional, poderia puxar uma discussão sobre a governança global, de forma explícita. Porque no mundo, né, as resistências da esquerda e da direita a uma governabilidade mundial, eu acho, do ponto de vista político, a coisa mais perigosa que existe hoje no mundo todo. Você vê, por exemplo, dando para a Miriam o exemplo da última eleição francesa. Na esquerda e na direita, na extrema esquerda e na extrema direita, eles são contra a União Europeia. Eles resistem à União Europeia e querem que a grande França volte a levantar a sua cabeça, que ele acha que é oprimida por estar junto de forma pacífica 70 anos com a Alemanha e outros países. A França, a Alemanha e a Inglaterra provocaram 2 guerras mundiais. E a União Europeia colocou esses brigões juntos e tem com 70 anos que não tem guerra produzida por eles. Mas não tem mais esses saudosos da França primeira, tanto na esquerda como na direita, que era a França primeiro. Querem voltar à França primeiro. Voltar o quê? A França do colonialismo? A França da Primeira Guerra e da Segunda Guerra? É isso que aconteceu na França, né? E o Macron venceu esses 2 setores, porque ele é um candidato colocado como centro e um candidato que defende a União Europeia e a governança mundial. É a posição progressista, é a posição humanista, é a posição responsável do ponto de vista ecológico, social e econômico. Mas foi difícil. Foi difícil. Por quê? Porque a posição da esquerda e da direita que dizem a França primeiro, os Estados Unidos primeiro, a Rússia primeiro, o Brasil primeiro, isso tem voto. Isso tem voto, isso é demagogia. Essas lideranças de esquerda e de direita, eles sabem que não é possível esse retorno à época dos Estados. Mas, no entanto, sabem que isso dá voto, né? Porque ainda a consciência planetária, a consciência da civilização planetária ainda é incipiente, né? E as pessoas, né, diante das dificuldades econômicas, se agarram como se fosse possível voltar a um passado que não era feliz, mas se disse que era melhor. Né? É demagogia, é mentira, mas é a questão política principal hoje. Aqui no Brasil, para terminar, acaba de sair o lançamento de um documento de alguns institutos ligados a alguns setores mais reacionários do Exército Nacional, dizendo que o principal inimigo do Brasil são esses globalistas. São aqueles que defendem que existe uma governança mundial, que querem tomar a nossa Amazônia, que querem submeter o Brasil a uma burocracia mundial. Documento firmado e colocado pelos setores mais direitistas aqui do Brasil. E, ao lado da esquerda, também continuam acenando que esse tipo de articulação só do Brasil, o Brasil primeiro, o Brasil na frente, o Brasil acima de tudo, né? Também é algo que deve ser possível e necessário. Então, essa questão, eu insisto, né, Miriam, a Carta da Terra devia promover uma discussão aberta sobre essa questão da governança mundial. Deveríamos procurar, por exemplo, aqui no Brasil, a gente podia tentar fazer uma articulação com a Prefeitura de São Paulo, lá na Uma Paz, e fazer um seminário sobre isso, convidar a gente nos fóruns, tanto de Davos, aqui no Brasil, que vão a Davos, que é um fórum mais ligado aos empresários, ao fórum alternativo, que é o fórum de Porto Alegre, que é um fórum mais à esquerda, né? Discutir abertamente essa necessidade e essa necessidade de uma governança global cada vez mais avançada e mais equilibrada. Abertamente. E enfrentar as mentiras, tanto da esquerda e da direita, em relação a essa questão. Isso é preciso de forma transparente. Ninguém faz isso. Não se discute isso aqui no Brasil, por exemplo. Ninguém discute isso. Ninguém discute isso.
Eu vou só trazer aqui quão importante é esse comentário para ter os tempos atuais, que existe essa tensão, uma articulação na mente das pessoas, como que se abraçamos uma visão de cidadania planetária ou civilização planetária, fosse em detrimento do bem-estar de um país. Então, existe uma certa, não sei, uma onda que se está levantando que vê a globalização, ou a cidadania planetária, a civilização planetária como algo que vá em detrimento dos interesses de um país. Realmente isso é um tema chave que a gente deve ver como organiza diálogos que permitem esse olhar, um olhar que amplifica esse olhar que vai além da cultura de um país ou que vai além das fronteiras políticas de um país, mas um olhar mais da sociedade humana, né? Que não necessariamente vá em detrimento das questões mais necessidades locais. Mas eu gostei essa questão que você trouxe, Eduardo, e quão necessário criar esses espaços para esse tipo de reflexão. Isso é a Carta da Terra, né? Sim, sim, é o que a Carta da Terra vem articulando, e você mencionou que existe a Declaração de Direitos Humanos e que falta essa declaração dos deveres humanos. E eu vejo a Carta da Terra, talvez não usando a palavra deveres, mas usa muito a palavra de responsabilidade, né? A Carta da Terra articula uma visão de quais são as nossas responsabilidades como seres humanos, cidadãos desse planeta comum, dessa casa comum que é a Terra. Então, eu vejo a Declaração de Direitos Humanos olhando para os direitos humanos e a Carta da Terra articulando essa visão de um pouco mais também de direitos humanos, mas também de responsabilidades comuns e compartilhadas. Quer comentar? Não? Acho que a gente ainda tem uns minutos e a gente poderia abrir, pelo menos para as 2 ou 3 vozes, para trazer as suas considerações antes do encerramento da nossa conversa, que hoje foi tão profunda, né? Como tem sido. Nós temos tido oportunidades muito grandes de refletir sobre questões que dizem respeito a toda a humanidade e, como o Eduardo colocou, aquelas responsabilidades individuais e familiares e de grupo, né, do dia a dia, que às vezes a gente fala do global e esquece o nosso papel mesmo, né? Então, se alguém gostaria de falar um pouquinho, ainda temos uns minutinhos. Bom, agradeço a oportunidade, Débora Dalma Paz, por ter me convidado. E uma das coisas que me faz refletir o tempo todo sobre a total distância que existe entre o que os palestrantes nos colocam e o que a minha vizinhança entende sobre humanidade, sobre civilização. Cada um está interessado em comprar sua garrafa de refrigerante, independente de que ela não seja água. Agora, os produtos, como eu coloquei no chat, por escrito, o que me preocupa é o discurso da ONU, o discurso dos bons, que não chega, porque a própria Alemanha ela é exemplo em N coisas, mas como disse o Evo Morales, porque há 500 anos vocês pegaram e pegam emprestado as nossas riquezas naturais e vocês não devolvem. Eu acredito que há necessidade de sairmos dos grandes centros aí de São Paulo, eu moro aqui na periferia,
e trazermos que essa humanidade, que essa civilização do terceiro mundo não é nada diferente daquilo do paraíso do Éden. Eu uso esse exemplo porque em cada esquina tem uma igreja. Então, é importante essa conversa chegar na população. Ela precisa sair da universidade, ela precisa chegar nos bairros, elas precisam chegar nas associações de moradores, porque daí sim o minhocário vai funcionar por 2, 3 décadas na casa de alguém, senão não funciona. Essa conversa de hoje e a Carta da Terra há 20 anos que eu conheço, ela precisa sair desse patamar que ela está. A concorrência é grande. Muito obrigada pela oportunidade. Alguém mais? Boa noite, Fabiola. Primeiro, gostaria de agradecer, Miriam, foi super de última hora, mas eu consegui aqui entrar para falar com vocês. E pegando esse ponto, que eu até fiz uma postagem agora falando alguns pontos e pus lá, amanhã eu vou comprar um minhocário, porque é isso, eu tenho uma criança de 6 anos, né? Então, eu acho que realmente essa Cartas da Terra tinha que fazer parte de currículo escolar, sabe? E uma de 10, né? Desculpa, tem uma de 10 também, vai lá. Ela E eu faz brinco de parte. LOL, né? Em vez de brincar de minhoca. Então, eu acho que essa questão, como a gente estava falando no outro grupo, parece uma coisa fora mesmo do planeta, né? Umas amigas já me escreveram assim, o que você está assistindo? Né? Tipo, entra, vamos participar juntas, né? Gostaria de ter uma amiga aqui compartilhando comigo essa experiência para depois a gente levar avante alguma coisa, algum projeto, alguma história, não sei, mas parece mesmo tão distante, né? Eu, com a sustentabilidade, vim a encontrar uma possibilidade na pandemia fazendo crochê, né? E me identifiquei com isso. Então, dentro de casa, a gente tenta, assim, fazer algo, mas que sempre parece algo um pouco distante, né? Eu acho que realmente deveria iniciar essa ação de Cartas da Terra como currículo escolar. Vamos lá, Miriam, tentar colocar nas escolas, né? Eu acho que é importante para elas, né? Para as crianças, porque são eles que vão aí não comprar o refrigerante, não tomar o suco de caixinha. Isso eu já consigo fazer em casa, né? Já é um primeiro passo. Mas o próximo eu vou comprar esse minhocário, gostei. Obrigada, boa noite. Melânia, Melânia não. Não, essa agora não. A outra que é da Melânia. Gente, eu queria só aportar aqui, eu fico visualizando quando a gente fala de civilização, cidadania planetária, e eu gosto de visualizar um mundo assim que vai ser normal nessa nova civilização, uma civilização que a gente quer caminhar, lixo zero nas casas, minhocário nas casas. Eu acho que, na verdade, a gente só poderia chamar a nossa civilização a nossa sociedade de civilizada quando a gente realmente conseguir lidar com esses temas do lixo, por exemplo. Eu acho que a gente não deve se considerar uma sociedade civilizada até naquele momento que a gente realmente resolver certas questões, como pobreza, desigualdade social, violência urbana, e entre elas também a questão de produzir ou não lixo, ou lidar com o esgoto de uma cidade. Então, eu acho que a gente pode visualizar, ok, somente vamos nos considerar uma sociedade civilizada quando a gente conseguir resolver isso e que a gente só leia essas questões de má gestão do esgoto, má gestão do lixo, a gente só vai ler isso nos livros do passado. Assim como o Eduardo estava contando lá em no século II, ou na questão da Geórgia, a gente só vai ler essa questão da não saber como abordar a gestão do lixo, da água, da energia, a gente só vai ler isso nos livros.
Eu acho que com uma sociedade civilizada do futuro e ecologicamente alfabetizada, essas coisas não vão existir, só vai existir nos livros de história. Eu queria só comentar, porque tem coisas que são muito grandes, né, como a ONU, eu sou muito admirador, mas ela precisa ser aperfeiçoada, precisa ser reformada, precisa acabar com aquele Conselho de Segurança pós-guerra, né, porque está lá o direito a veto os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França e a Inglaterra, porque a ONU foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial. Então, no Conselho de Segurança, esses 5 aí têm direito a veto. É uma coisa completamente democrática, né? Então, a ONU precisa ser reformada. Existem coisas grandes, né, institucionais a nível da governança mundial que a gente tem que avançar. A questão do acordo União Europeia-Mercosul é coisa grande, que tem uma repercussão geopolítica positiva economicamente para a gente, na questão do trabalho, da defesa da Amazônia, tudo vai ser importante. A agricultura brasileira vai avançar muito, porque como o padrão de exigência do maior mercado do mundo ainda é a Europa, né? É muito grande, né? A nossa agricultura vai avançar muito do ponto de vista da segurança, do respeito ao meio ambiente, do menor uso de agrotóxicos. Então, essas coisas grandes são importantes, né? E a gente tem que ter essa noção. Mas eu quero insistir na questão local. Às vezes, o discurso, Melânia, do Evo, da Bolívia, né, é um discurso que, às vezes, não ajuda. Porque essa questão do aquecimento global, por exemplo, que foi algo que foi descoberto agora, no final do século passado, no começo desse século. É claro que no histórico, né, a Europa e algumas outras regiões exploraram o resto do mundo todo, né, e viveram numa bolha, né, artificial, às nossas custas. Né? Mas agora existe um desafio planetário onde não tem exceção. A Bolívia e a Alemanha estão no mesmo barco. Não se salva a Alemanha sozinha, nem a Bolívia sozinha. Então, em vez do discurso do antagonismo, né, porque não adianta apontar o passado, porque o passado, os socialistas e os capitalistas são igualmente responsáveis, não tem diferença nenhuma, eu insisto aqui. Eles não achavam que os recursos fossem infinitos. Para eles eram infinitos, de quem chegasse primeiro e fosse mais esperto e mais rápido. Portanto, não adianta ficar apontando para o passado. Tem que ver o que a gente pode fazer hoje. Todos nós, a Bolívia e a Alemanha, cada um com sua responsabilidade, é claro, com suas possibilidades, mas o discurso tem que saber o que é que eu tenho fazendo, o que é que eu vou fazer aqui na Bolívia ou aqui na periferia de São Paulo. Essa que é a questão, porque senão fica aquele antagonismo, que você é mais culpado do que eu, você é mais culpado do que eu, aquele é mais culpado. Agora é quem todos nós temos que trabalhar e o que é que eu posso fazer. E isso aí também se aplica às classes sociais. É claro que o sistema desigual, como existe no mundo e no Brasil também, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Os mais ricos podem fazer mais, têm mais responsabilidade, têm ombros mais largos, né? Mas isso não exclui ninguém. Até os mais pobres podem fazer alguma coisa e devem fazer alguma coisa. Todos, sem exceção. Em síntese, né? Esse discurso do enfrentamento ao aquecimento global, que é uma das portas mais importantes da governança mundial, não é uma questão classista, não é uma questão de nação contra nação. É pelo contrário, né? É uma pauta que une a humanidade. Ninguém vai salvar-se construindo bunker e se escondendo lá na Rússia ou nos Estados Unidos ou no Japão, não vai. Então, o importante é saber o que eu vou fazer. Eu, que sou dona de casa proletária na periferia do Rio de Janeiro, eu que sou de classe média aqui em São Paulo, eu que sou rico lá no Recife, né? O que é que eu vou fazer? Eu posso fazer e devo fazer. Então, essa pauta é uma pauta que une, não é uma pauta que divide, né? E que, por isso, pode ajudar a você ter uma governança mais equilibrada no futuro. Não vai ser rápido. Nós estamos vindo a história da humanidade é a história da desigualdade, né? Nós estamos agora reconstruindo do ponto de vista da unidade, porque agora há uma consciência de que nós estamos num planeta comum. Coisa recente, coisa muito recente. Então, é muito importante a gente ter essa visão de que essa pauta da governança é uma pauta para unir e não para acusar. Pronto, quer fazer suas considerações? Bom, estamos chegando ao fim dessa nossa jornada de hoje.
com muitas questões fervilhando aí nos nossos corações, nas nossas cabeças. Esperamos que a gente tenha realmente podido trazer as nossas dúvidas, as nossas ideias, e que o que também nos foi apresentado fique na nossa mente e nos ajude a prosseguir, tomar decisões no dia a dia, né? E repensar coisas que fazemos enquanto indivíduos, enquanto famílias, enquanto grupos maiores e até chegar à humanidade. Nós temos, no dia 30 de junho, nós temos uma nova masterclass com o Ladislau Dauber, sobre economia, democracia econômica. Será a nossa próxima, e a cada mês, então, nós estaremos trazendo esses temas que conversam com a Carta da Terra, e como o Eduardo Jorge salientou, não há possibilidade, se nós não pensarmos de transformação, né, de avanço da nossa humanidade em prol de todos, né, do bem-estar de todos, se a gente não pensar, como diz a Carta da Terra, com essas coisas integradas, né, a questão ecológica, a questão da justiça social e econômica, a questão da democracia, da não violência e paz. E é isso que tece esse programa, que a gente procura trazer a cada vez um aspecto, né? Para que nós possamos ir fazendo também nosso próprio tecido com as nossas próprias experiências e ideias. Então, nós nos despedimos aqui, vou passar para o Eduardo para a despedida dele, e esperamos encontrar vocês também, então, agora no próximo dia 30 de junho, e nas próximas sessões mensais que nós temos. Quem tiver interesse em ver também as publicações, os cursos, as notícias, todas as coisas que a Carta da Terra tem no seu site, né? Então, pode entrar no Carta da Terra Internacional, tudo junto.org, e lá vocês vão ter acesso a todas essas informações. Então, vou passar para o Eduardo para a despedida dele, e agradeço profundamente ele ter ficado conosco nessas 2 horas, e agradeço a vocês por terem estado conosco também e trazido as contribuições de vocês. Eu também quero agradecer a Miriam durante o período que o Partido Verde esteve à frente da Secretaria do Meio Ambiente aqui de São Paulo. Foi uma parceira muito importante conosco aqui. Essa edição da Carta da Terra, não sei se a Miriam lembra, né? Foi uma edição que a prefeitura fez, agora 50 mil. 65 mil. 60 mil exemplares dessa Carta da Terra foram distribuídos em todas as escolas municipais. A prefeitura tem 1.500 escolas em São Paulo, né? A carta circulou muito nas escolas. Então, foi feito curso, tendo curso sobre isso. Então, eu queria agradecer a Miriam todo esse apoio que São Paulo, a cidade de São Paulo, que essa é a maior cidade mundial do Hemisfério Sul, teve durante todo esse tempo. E acredito que isso deixou muitas sementes plantadas, né, aqui por São Paulo. Esse trabalho da Carta da Terra nas escolas, com as crianças, com os professores, o secretário de Educação, que toda vez que eu encontro com ele, o Alexandre Schneider, ele lembra desse trabalho que foi feito em conjunto conosco, deixou muitas sementes aqui em São Paulo. E insisto nisso, né? É claro, nós estamos numa tarefa mundial de construir a civilização planetária, a governança global, democrática e equilibrada, a justiça econômica, etc. e tal, mas isso não dispensa cada um de nós ser uma espécie de pequeno sol que irradie essa novidade no nosso entorno, né? Eu lembro essa questão do miocárdio, por exemplo, muito interessante. Quando eu fui candidato a presidente da República em 2014, tinha um tempo muito pequeno, né? E um dos meus pequenos tempos eu gastei mostrando o meu miocárdio. O miocárdio, como é que funciona, o lixo zero, né? A direção do Partido Verde, que deveria ser uma direção ciente da civilização planetária e ecológica, ficou brava comigo. Você vai mostrar o miocárdio? Mas existe coisa mais importante do que isso, de você chegar a um lixo zero, e só questão
Não, isso é uma questão de vereadores, isso não é uma questão mundial, meus amigos. Então, veja, né? Ninguém tem que ter vergonha de não ter ainda uma consciência desenvolvida, planetária e principalmente ecológica, porque isso é uma novidade, né? O que precisa é trabalhar e começar, né? Isso aí é uma coisa que realmente ninguém pode fugir, dessa sua responsabilidade, desse dever humano, né? De começar. Começar é o fundamental para poder se subir a montanha, né? Se não ficar sentado olhando para o tamanho e a altura da montanha, só esmaga a sua mente. Miriam, você quer fazer uma despedida? Não, agradecer a todos. Miriam, só tem um pedido da Luciana para falar, ela está pedindo ali no... Luciana, diga, Isso, Luciana. Luciana Torres. Oi, gente, eu não ia falar porque eu achei que eu ia atrapalhar, mas eu vou falar bem rapidinho. Queria agradecer esse encontro com vocês, mas eu queria fazer um pedido, assim, porque eu acompanho essa questão ambiental faz muitos anos, praticamente a minha vida inteira, né? E o meu pai, ele é um agricultor urbano que ele regenerou um terreno da Eletropaulo há 35 anos atrás. E nós já trabalhamos com punks, assim, então, quer dizer, há 35 anos atrás eu já comia taioba, inhame, açafrão, e todas essas coisas que se fala hoje, né? Então, eu vejo, assim, que a gente está um pouco à frente de tudo isso. Mas, enfim, o que eu queria contar para vocês é o seguinte, que o meu pai, com quase 80 anos, hoje, ele acabou de pegar um outro terreno da Eletropaulo, gigantesco, e ele quer começar a plantar milho lá. Então, eu queria deixar uma reflexão para vocês. Será que realmente a gente, desculpa a roupinha que eu estou morrendo de frio, será que realmente a gente está dando o nosso mínimo? Sabe? Será que realmente a gente está fazendo a nossa parte? Porque, assim, eu vejo que a gente precisa acelerar um pouco, sabe? E acelerar um pouco não é só ficar falando, desculpa, mas acelerar um pouco é botar a mão na massa, é fazer a diferença, é pegar uma praça do lado de casa e limpar todo dia, e plantar nela, e mostrar para as pessoas, sabe? Porque, assim, me dá uma inquietação tão grande ver as pessoas achando muito bonito o meu pai, com 80 anos, pegar um terreno e querer fazer uma plantação de milho, e a pessoa não tem a capacidade de ajudar em nada. Então, parece, assim, que eu vejo que nós, seres humanos, a gente está um pouco morto, sabe? A gente só está falando. E a gente não está fazendo. Sabe? Desculpa esse desabafo, mas é assim que eu sinto, sabe? Eu acho que tem muita gente isolada fazendo, mas eu acho que a gente tem que fazer mais, e é um pouco mais rápido. Era só isso que eu queria desabafar, assim, com vocês, porque eu acho esse discurso lindo, ele está na minha vida há 35 anos, mas eu acho que já chegou a hora da gente refletir sobre isso, sabe? Desculpa, mas não é só ter o minhocário, é ter o minhocário, é separar o lixo, é parar de consumir, é reduzir água, é parar de tomar 3 banhos por dia porque não precisa, é parar de usar lencinho umedecido, é parar com um monte de coisa, é parar de comer tanta carne, é parar com um montão de coisa, e é para ontem. Obrigada, Luciana. Valeu, desculpa. foi bom. Desabafo. Vamos Linda, ficar aqui Lu. com a ideia Lu. de acelerar, colocar o pé no acelerador e colocar a mão na massa. Eu acho que ficou colocar o pé no acelerador e colocar a mão na massa. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos. Boa noite. Eduardo Jorge, Rose, claro que Daniela, todos, muito obrigada. Boa noite. Amiga. E nos vemos talvez no final de junho. Tá ótimo. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa Muito obrigado, boa noite, noite. obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.